E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Vamos voltar para o nosso estudo de física? Beleza, vamos lá então. Muito bem, gente. Então chegamos no momento da gente falar de distribuição de cargas em condutores em equilíbrio, tá? Para a gente iniciar, então, vamos imaginar a seguinte situação. Você está em uma certa região, fazendo uma viagem, está dentro de um carro e se deparam com uma tempestade. O que você faz? Você permanece dentro do carro, você sai do carro e procura uma árvore para se proteger, ou fica em uma região aberta, tá? Então aqui nós temos uma ilustração de determinada situação, um raio caindo sobre uma árvore. Então, diante dessa situação, desse questionamento que eu fiz para vocês, vamos iniciar o nosso conteúdo e mais adiante eu respondo isso para vocês. Com certeza você já deve ter alguma resposta, né, dizendo qual a melhor alternativa. Para encontrarmos a resposta daqueles questionamentos prévios, vamos começar então pela distribuição de cargas em condutores esféricos. Para isso, imagine o seguinte: uma esfera eletricamente neutra e por algum dos processos que nós já vimos, por indução, por contato ou por atrito, vamos eletrizar essa esfera. Depois de um certo tempo, essa esfera ela vai estar em equilíbrio eletrostático. Isso quer dizer que as cargas vão estar bem distribuídas na superfície dessa esfera. Seja ela uma superfície de uma esfera oca ou uma esfera maciça. Muito bem. Então nós dizemos que essa esfera está com uma carga Q e vamos admitir outros elementos para a gente poder fazer esse estudo. Essa esfera ela tem um raio R. Vamos identificar um ponto no interior da esfera, que vamos chamar de ponto I. Um ponto na superfície dessa esfera, chamando de ponto S. Um ponto P muito próximo da superfície da esfera e um ponto E, tendo uma distância D do centro a esse ponto E. E, diante disso, a gente pode, então, analisar o que acontece com o campo elétrico e o potencial elétrico em cada um desses pontos, tá? No ponto I, no ponto S, no ponto P e no ponto E. Vamos agora, então, interpretar na situação que a gente acabou de ver, a esfera eletrizadas, dado determinados pontos, da seguinte maneira. Para os pontos externos à esfera, então vamos pegar aqui o ponto E, que é externo à esfera, com uma distância D. Para que eu possa determinar esse campo elétrico, eu vou admitir que essa carga da esfera como uma carga pontual. Bom, e a gente já viu como determinar um campo elétrico produzido por uma carga pontual. Esse campo elétrico é dado pela constante eletrostática vezes o módulo da carga que gera o campo elétrico dividido por essa distância ao quadrado. Agora, para os pontos próximos da esfera, onde esse ponto tem uma distância que é muito próximo, ou é aproximadamente igual ao raio da esfera. Quando isso ocorrer, a gente vai determinar o campo elétrico exatamente como nós determinamos no item anterior. Agora, essa distância nós vamos substituir pelo raio da esfera. Então, teremos que o campo elétrico no ponto P, que está muito próximo da esfera, é dado pela constante eletrostática vezes o módulo da carga geradora dividido pelo raio ao quadrado. E para os pontos na superfície da esfera? Para os pontos na superfície da esfera, a gente vai ter que o campo elétrico ele é a metade do campo elétrico gerado num ponto próximo da esfera. Então eu tenho que o campo elétrico nesse ponto S é dado pela constante eletrostática vezes o módulo da carga dividido por 2R ao quadrado. Ok? Então ali, se você quer saber qual que é o campo elétrico nesse ponto S e você já tem qual é o campo elétrico nesse ponto P. Então basta você dividir o campo elétrico desse ponto P por 2 que você terá o campo elétrico do ponto S, ok? Pessoal, não esqueça de olhar aqui para a figura, ó. Você pode identificar onde é que estão esses pontos. Então a gente acabou de ver qual é o campo elétrico gerado no ponto E,
qual é o campo elétrico gerado no ponto P e no ponto S. E agora no ponto I? Olha só, para os pontos no interior da esfera, como o ponto I, nós temos que a distância desse ponto I até o centro da esfera, ele é menor que o raio da esfera. Quando isso acontecer, nós dizemos que o campo elétrico é um campo elétrico nulo, independente do local que esteja o ponto I. Seja no centro, seja mais próximo da superfície, em qualquer local, então o campo elétrico nesse ponto I é nulo, é igual a zero. E aí, tudo isso que a gente falou, nós podemos representar em um gráfico. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só. O campo elétrico no centro da esfera é igual a zero. Então aqui nós temos um gráfico do campo elétrico em função da distância. E agora eu olho para a distância compreendida entre 0 a R, nós temos que o valor do campo elétrico é nulo. A partir de R, nós temos que esse campo elétrico é a metade de um campo elétrico que esteja a uma distância D. Então aqui nós temos a metade do campo elétrico que está com uma distância D. A partir do momento que eu começo a aumentar essa distância D, eu começo a diminuir o campo elétrico, conforme a gente está vendo aqui no gráfico. Ok? Então aqui nós temos a representação gráfica de tudo isso que a gente falou. E agora vamos falar do potencial. Vamos fazer uma analogia, verificando o que ocorre com o potencial lá naquele ponto E, no ponto S e no ponto I. Então veja só, para os pontos externos da esfera, lembra lá do ponto E, que é um ponto externo, eu vou determinar o potencial elétrico nesse ponto E pela equação do potencial elétrico, a constante eletrostática vezes a carga dividido por essa distância, né, da distância do ponto E até o centro da esfera. Agora, para os pontos na superfície da esfera, quando esse ponto está na superfície, nós dizemos que a distância entre o centro e esse ponto é o próprio raio. Então, o potencial na superfície, nesse ponto, é dado pela constante vezes a carga geradora, dividido por esse R, que é o raio da esfera, e que também é a distância desse ponto S até o centro. Agora, por último, qual é o potencial em pontos no interior da esfera? No interior da esfera, a gente tem que o potencial ele é igual em qualquer local do interior. E ele é igual também ao potencial na superfície. Então a gente determina o potencial na superfície, conforme a gente viu anteriormente, pela expressão constante eletrostática vezes a carga dividido pelo raio da esfera. Bom, então em qualquer local a gente tem que o potencial desse ponto é igual ao potencial da superfície. E tudo isso que a gente falou, podemos então identificar aqui no gráfico. Veja só, eu tenho que o potencial no interior de uma esfera eletrizada é um potencial igual ao potencial da superfície, que é o potencial máximo. A partir do momento que eu começo a aumentar a distância saindo da superfície da esfera, eu vou diminuir o potencial. Então o potencial vai ficando menor. Então a gente começa a perceber que o potencial ele tem uma relação com a distância, uma relação inversa, né? Enquanto o ponto está na esfera, dentro da esfera ou na superfície da esfera, nós temos o potencial máximo. Quando eu aumentar essa distância, eu vou diminuir o potencial. Então nós temos duas grandezas inversamente proporcionais. E se você olha para a equação, você consegue identificar isso. Ok? Quanto mais aumenta a distância, mais você diminui o potencial. E agora, sobre a distribuição de cargas em condutores pontiagudos. Muito bom. Primeiramente, vamos identificar a densidade de carga em uma esfera. Tá? Vamos fazer um paralelo, vamos buscar um pouquinho lá sobre a densidade de um corpo. Como é que a gente determina a densidade de um corpo? Lembra lá, é a massa dividido pelo volume. Tá? Então, aqui na densidade de carga, é muito parecido, também é uma razão, só que não é massa pelo volume. É a quantidade de carga pela área dessa região que eu estou observando. Então, eu tenho que
que a densidade eletrostática é dado pela carga dividido pela elemento de área, ΔA. E aí alguém já pode estar observando aí que essa densidade é inversamente proporcional ao elemento de área. Quanto maior o elemento de área, menor a densidade. Muito bem. Mas a gente percebe que estamos falando de uma área, de uma região esférica. E a área de uma esfera é dado pela sentença 4πr². A densidade de carga é dada pela equação sigma, que representa a densidade de carga, igual a carga dividido por 4πr². Então, quanto maior o raio dessa esfera, menor é a densidade de carga. Muito bom. E aí, vamos considerar o seguinte. Duas esferas em contato, de maneira que a esfera de raio 1 seja maior que a esfera de raio 2. E aí a gente vai perceber que a densidade de carga nessa esfera que tem um raio menor vai ser maior, conforme a gente viu. Olha só, o raio 1 é maior do que o raio 2. Logo, essa densidade número 1 vai ser menor do que a densidade número 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que a concentração de cargas naquela esfera que é menor, com raio menor, é muito maior do que a concentração de cargas naquela esfera que é maior. E aí a gente tem as seguintes observações na apostila de vocês, que são observações muito importantes. Olha só, em objetos de formato irregular, a carga se concentra em regiões mais pontiagudas, conforme a gente pode ver no desenho. Tá? Então aqui eu tenho a maior densidade de carga, a maior concentração de carga por unidade de área. Agora, olha esse outro desenho. O poder das pontas é a propriedade segundo a qual as cargas se concentram nas pontas de um condutor, elevando o potencial elétrico. Então, esse poder das pontas é no momento em que as cargas se concentram nas regiões mais pontiagudas, nas regiões menores, elevando o potencial nessa região. E aí nós temos uma explicação por que os para-raios são feitos de forma pontiaguda. Olha só, nessa representação, eu tenho aqui um para-raio, então no seu formato pontiagudo, feito de propósito para que as cargas se acumulem aqui. Elas se acumulando, então nós temos um maior potencial elétrico. E para aumentar essa funcionalidade, o que é feito? Esse para-raio é instalado em uma região alta, porque ele vai aumentar a diferença de potencial entre o para-raio e a nuvem. Acontecendo isso, nós temos uma maior possibilidade de que o raio seja recebido por esse para-raio. Galera, nesse momento então, a gente vai responder aquele questionamento lá no início da unidade, né? No início da aula. A gente falou qual era a melhor opção numa tempestade. Permanecer dentro do carro, sair do carro e ficar numa região aberta, ou ficar sob a árvore. Olha só, a explicação se dá diante da blindagem eletrostática que ocorre com o experimento dado pela gaiola de Faraday, tá certo? Então, a melhor opção naquela situação é você permanecer dentro do carro, tá? E aí, muitos devem estar pensando, pelos pneus serem de borracha isolante, essa é a melhor opção. Mas não, como eu disse para vocês, a explicação para isso é a blindagem eletrostática. Dentro do automóvel, nós temos o campo elétrico igual a zero. Então, é a melhor opção ficar exatamente dentro do carro, de maneira a não ser atingido por esse raio. Veja nessa figura, eu tenho um raio que está atingindo o automóvel e a pessoa que está lá dentro, nada vai sofrer. A gente consegue perceber isso também nos aviões. Os aviões, em determinadas viagens, eles acabam recebendo vários raios. Mas os passageiros que estão lá dentro nem percebem que o avião foi atingido pelos raios. Tá? Devido ao quê? A blindagem eletrostática, onde o campo elétrico no interior
é igual a zero. E podemos falar também que a diferença de potencial no interior do automóvel também é igual a zero. E aqui nós temos outros exemplos de blindagem eletrostática. Olha só, uma pessoa que está com uma roupa de metal está recebendo raios elétricos, está recebendo aqui eletricidade. Outra pessoa aqui também com a blindagem eletrostática, dá para perceber que ela tem aqui algo no rosto, na cabeça, feito de metal e que está blindando. Nessa figura da direita, nós temos aqui um celular tentando ligar para outro que está dentro de um recipiente, dentro de um invólucro feito de metal, uma tela de metal. E aí esse celular ele não está conseguindo receber o sinal desse que está tentando ligar. Por quê? Porque ele está numa blindagem eletrostática, impedindo que as ondas eletromagnéticas cheguem até ele. A gente consegue identificar esse fenômeno acontecendo quando a gente está num prédio, numa casa de laje, em que tenha muito material de metal que constitui essa casa, ou essa estrutura. A gente acaba não conseguindo fazer ligação ou receber ligação. Por quê? Porque aquele local funciona como uma gaiola de Faraday, promovendo a blindagem eletrostática. E aqui nós temos um vídeo que está envolvendo a bobina de Tesla para produzir raios, né, eletricidade, e a gaiola de Faraday para a gente verificar a blindagem eletrostática. Tá? O link desse vídeo eu vou deixar para vocês lá nas referências bibliográficas e aí vocês podem acessar o momento que vocês querem. Então vamos dar uma olhadinha no vídeo? Lá vai aqui, hein? Lá vai barulho. Cheguei! Olha o barulho, sai daí. Eu quero entrar, sabia? Tá filmando, meu. Chega de energia. Pessoal, então para a gente acomodar tudo isso que foi dito, né, para a gente se apropriar, vamos fazer aqui um exemplo. Deixa eu pegar novamente aqui o ponteiro. E aí temos aqui, uma esfera condutora de eletricidade apresenta 10 centímetros de diâmetro e está uniformemente eletrizada com carga elétrica de 5 microcoulomb. Se essa esfera se encontra em equilíbrio eletrostático e isolada dos outros corpos eletrizados, calcule. A gente tem aqui os dados, né? Uma constante eletrostática do meio igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por coulomb quadrado. Então a primeira, letra A, o potencial elétrico no interior da esfera. Então vamos lá, como é que a gente determina esse potencial elétrico? Então vamos lá, olha só, eu tenho que o potencial no interior de uma esfera eletrizada é igual ao potencial na superfície dessa esfera. Lembra lá? Então a gente vai dizer o seguinte, que a constante eletrostática vezes a carga geradora desse potencial, dividido pela distância do centro da circunferência até a superfície, é o nosso potencial que nós precisamos encontrar. Então, potencial no interior. Tá? Lembra lá, que se eu encontrar o potencial na superfície da esfera, eu encontro o potencial em qualquer local interior à esfera. Então vamos aqui, esse potencial no interior é dado pela constante eletrostática vezes a carga geradora, dividido pela distância da superfície até o centro da esfera. A gente sabe que o diâmetro da esfera é de 10 centímetros. Então a distância
do centro da esfera até a superfície é 5 centímetros, que corresponde a 5 vezes 10 elevado a menos 2. Transformar isso em metros. Logo, teremos que o potencial é 9 vezes 10 elevado a 5 volts. Na letra B, o campo elétrico no interior da esfera. Vamos lembrar que o campo elétrico no interior da esfera eletrizada é sempre o quê? É sempre nulo. Agora, a letra C, o potencial elétrico na superfície da esfera. Conforme a gente viu aqui em cima no item A, nós determinamos o potencial em um ponto qualquer. E esse ponto qualquer é igual ao potencial na superfície. Inclusive, a gente usou os dados de um ponto da superfície para poder determinar o potencial no interior. Logo, o potencial na superfície do condutor é igual ao potencial em qualquer ponto do seu interior, que é igual a quanto? 9 vezes 10 elevado a 5 volts. A letra D, o campo elétrico na superfície da esfera. Então, o campo elétrico na superfície da esfera é dado pela sentença K, constante eletrostática, vezes o módulo da carga geradora, dividido por 2R ao quadrado. Lembra lá que esse campo elétrico ele é a metade do campo elétrico de um ponto que está muito próximo da superfície dessa esfera. Então, essa é a equação que nós precisamos utilizar. Então, temos que o campo elétrico na superfície é dado pela constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o módulo da carga, 5 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 2 vezes o raio ao quadrado. Então, o raio é 5 vezes 10 elevado a menos 2. Lembra lá, ó, se o diâmetro é 10 centímetros, o raio é 5 centímetros, que corresponde a 5 vezes 10 a menos 2 metros. Então, eu tenho, resolvendo tudo isso aí, que o campo elétrico na superfície é de 9 vezes 10 elevado a 6 newton por coulomb. Muito bom. E para finalizar, a gente tem aqui a letra E. Qual é o campo elétrico em um ponto externo da esfera, mas a 10 centímetros do centro dela? Bom, no campo elétrico para um ponto que está fora da esfera, uma distância D, que corresponde a 10 centímetros do centro dela, nós vamos usar a seguinte sentença, que esse campo elétrico é dado pela constante eletrostática vezes o módulo da carga dividido por D ao quadrado. Então, agora vamos substituir o que nós temos. Então, temos que esse campo elétrico no ponto E é dado pela constante eletrostática vezes a carga geradora do campo elétrico dividido pela distância ao quadrado. Qual é a distância? A distância é de 10 centímetros do centro. Então, eu vou substituir 10 centímetros, é o mesmo que 10 vezes 10 elevado a menos 2. E 10 vezes 10 elevado a menos 2 é 10 elevado a menos 1. Isso ao quadrado. Então, nós temos que o campo elétrico nesse ponto E, tá? Tem um errinho aqui, no ponto E, igual a 4,5 vezes 10 elevado a 6 newton por coulomb. Ok? Muito bom, gente. E aí nós temos algumas atividades na apostila de vocês. Vamos dar uma olhadinha. Lá na página 50, 51 e 52, vamos resolver aquelas atividades e com isso aprender sobre tudo que foi dito, tá? Vamos poder apropriar então sobre a distribuição de cargas, tá ok? Um abraço a todos.